Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé, este encontro semanal que nós temos aqui na Rede Brasil de Comunicação. E para nós é uma alegria poder estar participando juntamente com você, juntos, adorando a Deus, crescendo no conhecimento de sua palavra. E em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação e lembrar de que você pode, claro, além de estar prestigiando, participando desta programação abençoada da Rede Brasil de Comunicação, também ser um evangelizador, transmitindo, repassando, copiando o link dos programas apresentados pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e abençoando ainda mais vidas. E nesta oportunidade, como é a proposta deste programa, estaremos fortalecendo a nossa fé à luz das Escrituras, tomando como base o livro dos Juízes, capítulo 3, versículos de 7 ao versículo de número 11. E baseado nesta passagem, nós queremos meditar sobre chamado por Deus em tempo de crise. Vamos à leitura deste texto sagrado. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Este texto da palavra do Senhor, que nos mostra, entre outras coisas, em meio a um período tão difícil, denominado dos Juízes, nós encontramos lições preciosas para a nossa vida espiritual. Embora a narrativa deste livro apresente momentos difíceis, marcantes, da trajetória, da realidade, da história deste povo de Deus, o povo de Israel, mas como diz o apóstolo Paulo ao escrever a sua epístola aos Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 4, ele diz que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. E na medida que nós analisamos esta narrativa, este livro de um modo geral, muitas lições preciosas podemos aprender, principalmente partindo da experiência deste personagem, que recebe um destaque a partir deste momento, em razão de ter sido um instrumento de Deus, alguém usado pelo Senhor, em um momento difícil de sua história, mas que esteve à disposição de Deus para influenciar o seu ambiente, para ser um instrumento de libertação para a glória do nome do Senhor Jesus. E este é, nada mais, nada menos, o homem chamado Otiniel. A respeito de Otiniel, nós encontramos algumas poucas referências a seu respeito. O interesse bíblico não é trazer de forma exaustiva informações biográficas ao seu respeito, mas apenas a título de lembrança, eu preciso lembrar de que, primeiramente, o nome Otiniel, que significa leão de Deus, aponta para, entre outras coisas, sobre a coragem deste homem que é destacada. Uma vez que o seu nome, repito, significa leão de Deus, isto já aponta para uma das características principais pelas quais ele é conhecido à luz das Escrituras. Um homem destemido, um homem corajoso, de fato, de uma personalidade forte, em que nós encontramos em momentos específicos da história da nação, ele demonstrando esta coragem. Quem não lembra, por exemplo, que ele foi um dos que aceitou o desafio em conquistar a terra denominada de Kiriat Sefer, quando se foi feito o desafio para que quem pudesse ou quem quisesse se dispor a conquistar, no momento em que a nação de Israel estava sendo estabelecida na terra prometida, observe
que é proposto este desafio para que quem conquistasse esta terra, consequentemente, casasse com Axa. É o que está revelado no texto sagrado, mostrando de que este homem era extremamente corajoso, era alguém inclinado aos desafios. De modo que o texto inicia mostrando a sua coragem, a sua natureza corajosa, alguém disposto a guerrear, a lutar, a enfrentar os desafios de sua época. No entanto, Otiniel recebe, consequentemente, um outro destaque no texto, porque além de ser um homem extremamente corajoso, ele passou a ser um homem também chamado por Deus para influenciar a nação de Israel. Observe, em primeiro lugar, a respeito do seu chamado, é que ele foi chamado em um tempo de crise, em um tempo de muita dificuldade, o que naturalmente ocorre de forma frequente no livro dos Juízes. Sem precisar ser exaustivo, mas se você está com a sua Bíblia aberta e gosta de acompanhar, anotando, lendo, para depois intensificar ainda mais o seu estudo sistemático da Bíblia, se você abrir em Juízes, capítulo de número 3, no versículo de número 6, o versículo anterior ao que iniciamos no início deste programa, você perceberá de que em seus dias Otiniel estava enfrentando um problema muito grande, que era o casamento misto, conforme está revelado no versículo de número 6. O texto nos diz assim: tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Perceba que o texto nos aponta para algo perigoso, para algo que trouxe um prejuízo muito grande para a nação de Israel. É que havia um misto, a identidade da nação estava comprometida, uma vez que os hebreus, ao se instalarem na terra, não tiveram a perícia e o cuidado do que Deus já havia anunciado, do que Deus já havia advertido a respeito deles não se casarem com pessoas que não professassem a mesma fé, que não estivessem servindo verdadeiramente a Deus, para que não houvesse uma mistura, uma perca, da identidade como servos de Deus. E o texto é claro em nos dizer de que eles não tiveram esse cuidado, esta perícia, mostrando a insensibilidade. O que trouxe ou que desencadeou uma série de problemas, porque além do casamento misto, conforme está no versículo de número 6, observe que no versículo seguinte, o versículo de número 7, nos aponta para uma outra característica que evidencia um período de uma grande crise. No versículo 7 diz que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Veja que eles não tinham mais um padrão moral, divino a ser seguido. Já não tinham mais o cuidado de submeter as suas escolhas, as suas atitudes. E esta expressão está exatamente informando ou justificando a razão pela qual eles estavam perdendo a sua identidade. Porque cada um fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor e, consequentemente, o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não havia uma formalidade quanto a se obedecer aos princípios divinos. Relativismo moral é o que está aqui revelado. Não bastasse isso, veja que o texto diz que eles se esqueceram do Senhor, seu Deus. Isso aponta para uma atitude de apostasia. E você sabe que a apostasia é a atitude deliberada que alguém toma em dar as costas para Deus. E quando o texto diz que eles se esqueceram, ele está dizendo que eles não quiseram mais seguir ao Senhor, comprometido com a sua vontade. Apostataram da fé, preferiram viver da forma como bem parecia aos seus próprios olhos. E a consequência, o texto diz, é que veio a idolatria. Eles viveram um vínculo com a idolatria porque, ora, se deram as costas para Deus, tiveram que preencher o espaço de Deus na vida deles com outras coisas. E o texto diz, no verso ainda de número 7, de que eles serviram aos Baalins e a Astarote, duas principais divindades pagãs que estavam sendo objetos da adoração, mostrando que o período de Otiniel também era marcado por uma idolatria estabilizada. Veja que eles não tinham mais o cuidado
de servirem a Deus e estavam servindo a deuses estranhos, a deuses falsos. E a consequência disso, está no versículo de número 8, é que se tornaram vassalos de seus próprios inimigos. Um povo, um grupo, uma nação que havia sido recebido um grande investimento da parte do Senhor. A propósito, foram resgatados do Egito, mostrando Deus a sua soberania, o seu poder em tirá-los debaixo de um jugo opressor, de uma das maiores potências de seus dias, que era o Egito, mas agora, em razão da sua desobediência, em razão da imoralidade, em razão da perda da identidade, em razão de estarem vivendo na idolatria, Deus entregou aquela nação para que fossem escravos. E o texto diz de que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus entregou nas mãos de seus inimigos. E eles serviram em um período extenso de 8 anos. Veja que era uma situação caótica, era uma situação difícil, era uma situação bem complicada. E é dentro deste cenário que Otiniel será levantado por Deus, chamado por Deus para influenciar os seus dias. Perceba, portanto, que era um grande desafio. Ora, se era desafiador viver neste período como um autêntico servo de Deus, como Otiniel demonstra ser um homem corajoso, um homem destemido, que quer experimentar das promessas divinas, mais desafiador ainda seria ser usado por Deus para ir na contramão da maioria. Percebemos de que, em razão da atitude generalizada de apostasia, ser alguém à disposição de Deus era remar contra a maré. Mas é exatamente dentro desse cenário que Deus levanta Otiniel. E quando lemos o versículo de número 9, nós vamos perceber de que Deus chama, levanta Otiniel como resultado de um clamor. Eu vou repetir porque isso é muito importante e significativo. Deus levanta Otiniel como resposta, como resultado de um clamor apresentado pela nação a Deus. Porque uma vez que eles sofrem 8 anos, o sofrimento fez eles reavaliarem seus comportamentos, suas atitudes. E na medida em que sofriam, na medida em que estavam enfrentando aquelas dificuldades, eles começaram a clamar. E perceba, o texto é claro em dizer que eles não estavam só pedindo, porque clamar é gritar, é falar em voz alta. E geralmente se clama quando se chega a um limite, ao ápice do problema. Enquanto está sendo possível suportar, alguém pode até pedir, mas dentro de uma cadência, de uma altura de voz. Mas quando alguém clama, isso aponta para um ar de desespero, isso aponta para um limite emocional. E eles clamaram. Veja que o texto diz: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Na medida em que o povo clama, Deus age respondendo, levantando Otiniel. Esse princípio Deus sempre se utilizou, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Quando se clama, Deus levanta pessoas para influenciar, para ser instrumento nas suas mãos, independente do cenário. Você lembra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus se apresentou a Moisés, nos versículos anteriores em que Deus está dialogando com Moisés, perceba que o texto bíblico relata o momento em que Deus diz a Moisés que ele tinha visto a aflição do seu povo, que ele tinha ouvido o clamor dos seus filhos e que ele havia descido para trazer livramento a Israel. O povo clamou e Deus levanta Moisés como instrumento de bênção para trazer livramento aos hebreus que há mais de 400 anos estavam sofrendo debaixo do jugo de Faraó. Posteriormente, este mesmo Moisés, que havia sido levantado por Deus como resultado do clamor da nação, do povo ou dos hebreus, será aquele que clamará ao Senhor em Números capítulo 11, versículo de número 25, quando ele sente um peso da responsabilidade diante dos desafios de sua época. A Bíblia diz que ele vai até Deus e ora, dizendo ao Senhor que estava muito pesado a responsabilidade que ele tinha. E ao clamar, Deus disse: Moisés, eu levantarei 70 homens que irão te ajudar. Os encherei do meu espírito para que eles possam lhe auxiliar nesta tarefa.
Veja que Moisés clama e Deus levanta 70 homens para influenciar uma nação. No Novo Testamento, você há de lembrar quando Jesus fez menção de que havia vários desafios daqueles que fazem a obra do Senhor. E ele deixa isso muito claro quando lemos em Mateus capítulo 9, quero dizer, versículo de número 38, diante da realidade de dificuldade, quando ele diz aos seus discípulos: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se ele parasse somente com essa informação, poderíamos dizer: e agora o que faremos? Se estamos diante desse desafio, como compensar, como superar? Ele dá a receita, ele dá a orientação, dizendo: buscai ou rogai, pois, ao Senhor da seara, e ele levantará, mandará ceifeiros para a sua seara, para a sua obra. Veja que quando o povo clama, Deus levanta pessoas disponíveis para fazer a sua obra. Eu abro um parêntese para dizer de que você, igualmente, é resultado do clamor de alguém a Deus, de que Deus lhe levantou como resposta de oração. Por mais simples que você se ache, por mais limitado que venhamos a nos achar, Deus pode se utilizar e quer se utilizar de você como resposta. Eu conheço pessoas cuja vida foi objeto de oração, de uma mãe, de um pai, que por muito tempo esteve orando, intercedendo, e Deus levantou como instrumento em suas mãos. E eu quero dizer a você que você é resultado de investimento divino. Tem alguém orando por sua vida, tem alguém intercedendo por você. E sem você perceber, Deus está respondendo a estas orações, lhe inquietando, lhe exortando, lhe chamando, lhe comissionando. E você precisa estar disponível, estar atento. É o que nós aprendemos também com Otiniel. Mas seguindo para o término desta reflexão, perceba que se por um lado o texto diz que ele foi chamado como resultado de um clamor feito pelo povo, é interessante notar de que ele também foi chamado como resultado da escolha divina, porque perceba, o povo clama, mas observe como diz o texto: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Juízes capítulo 3, versículo 9. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Veja que o povo clamou, mas quem levantou foi quem? Foi Deus. Deus escolheu, Deus estabeleceu. Isso mostra um princípio divino. Deus chamando como resultado da sua grandeza, da sua soberania. É o que a Bíblia nos mostra de forma muito clara. E essa escolha é fundamentada na sua grandeza, na sua soberania. Significa dizer que Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe pessoas que aos nossos olhos talvez não tenham tanta coisa a apresentar, mas Deus escolhe, Deus levanta, Deus estabelece. Você lembra de Davi, quando Samuel chegou à casa de seu pai, com o propósito de, entre os seus filhos, ungir o substituto de Saul no trono? Em passando todos os filhos presentes, na ausência do último que estava no campo, cuidando das ovelhas, Samuel disse: falta alguém? E Jessé disse: falta um menor. E eles ouvem o profeta dizer: ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. Só que quando Davi chega, ora, naturalmente, não precisa ser muito inteligente, se passaram todos, com exceção deste que está a chegar, naturalmente, quem era a escolha divina? Era o que estava a chegar. Então não havia necessidade de dúvidas. Mas o texto bíblico vai dizer, em 1 Samuel, capítulo de número 16, que foi preciso Deus dizer a Samuel: levante-se e unja-o, porque este mesmo é. Ora, se Deus mandou Samuel se levantar, é possível que Samuel estivesse olhando para Davi dizendo: será que é este mesmo? Porque em comparando porte físico, idade, capacidade aparentemente, era alguém na fila, sendo o último a ser pensado. Mas foi exatamente este que Deus quis para substituir a Saul no trono. Deus escolhe quem Ele quer. No Novo Testamento, quando Jesus inicia o seu ministério terreno, depois de passar a noite orando ao Pai, em Marcos 3:13,
nos é dito de que ele, ao orar, buscando a direção divina, ao descer da multidão, o texto diz que ele chamou para si os que ele mesmo quis. Veja a expressão de Marcos 13:13. Ele escolheu para si os que ele mesmo quis. Não foi preciso ninguém dizer, esse aqui, Jesus. Olha eu aqui, Senhor. Mas ele foi olhando e dizendo, eu quero você, eu escolho você, eu quero. E quando a gente vai analisar, sejamos sinceros, a relação de escolha para pertencer ao colégio apostólico, só a misericórdia de Deus. A gente analisa e percebe pessoas com suas limitações as mais variadas, personalidades trabalhosas, pessoas com uma origem meia duvidosa, sem prestígio na sociedade, mas não é esse exatamente que Deus quer. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, não é? E ele é o médico que cura, que sara, que transforma e faz instrumentos em suas mãos. Ainda que aos olhos humanos pareçam ser pessoas na última possibilidade de pertencer a um grupo, mas exatamente a estes que Deus escolhe. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 em diante, trazendo uma palavra combatendo o ego dos gregos, já que a cidade de Corinto era uma cidade grega muito conhecida, onde as pessoas se ufanavam pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Aí Paulo diz assim, olha, é bom vocês lembrarem que Deus, ele não escolheu as coisas mais importantes, ele escolheu as loucas, ele escolheu as que não são, ele escolheu as fracas para confundir, para que no final o nome dele seja glorificado. Deus escolhe cada um, não é? Por isso que, reitero, apesar das suas, das minhas, das nossas limitações, nós podemos contar com a graça divina para ser instrumentos de Deus e incluído em um projeto glorioso. É através de você que Deus quer trazer libertação, transformação para a sua família, para a sua casa, para o ambiente de trabalho, aonde Deus lhe plantou, pode contar com a escolha divina em relação à sua pessoa. É só você se dispor. Mas para finalizarmos, o texto nos apresenta, versículo de número 10, de que Otiniel foi capacitado como resultado do chamado de Deus em sua vida. Versículo 10 diz assim, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Veja que aquele a quem Deus escolhe, Deus capacita, Deus fortalece, dá a condição necessária. A expressão, então veio o Espírito do Senhor sobre ele, é uma expressão recorrente no livro dos Juízes, que aponta para uma capacitação especial, para que ele pudesse cumprir a contento, o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Ele não podia ostentar ou se fundamentar na sua própria competência, na sua própria capacidade. Martinho Lutero dizia de que a obra de Deus ela começa difícil, se torna impossível e então ela é feita. Porque ela não é feita pela nossa própria competência. O conhecimento humano é muito importante, o academicismo, todo o conhecimento que é possível se ter para agregar é muito bom, é importante, mas não é essencial, não é a fundamentação, mas sim a presença e a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda que alguém falte conhecimento, alguma informação técnica, mas tendo a presença do Espírito Santo, vai dar certo, porque Deus capacita a quem Ele chama. De modo que nós podemos nos tranquilizar, entendendo que podemos sim corresponder ao propósito de Deus, porque em nós habita o Espírito Santo da promessa. Diante disso, nós queremos concluir esta reflexão e orar por sua vida, apresentar você, sua casa, sua família, você que é um Otiniel de seus dias, um Otiniel da sua família, um Otiniel no meio da sua parentela, no seu trabalho, no ambiente onde você reside. É você que Deus quer usar para trazer libertação, para que o nome do Senhor seja glorificado.
E não precisa você se assustar, porque Deus lhe dará a condição necessária para você corresponder. Basta você se submeter aos propósitos de Deus e, com certeza, Ele lhe usará para a glória do seu nome. Se você crer, vamos estar orando neste momento, pedindo a bênção de Deus em continuidade e tomando posse das verdades aqui reveladas em sua palavra. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar pela porção lida da tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dispensado através das Escrituras. Ó Deus, queremos te pedir a tua bênção em continuidade sobre todos os teus filhos que vêm acompanhando, Senhor, a programação da Rede Brasil, em especial este programa Fonte de Fé, que eles possam tomar posse da palavra, vivendo de acordo com os teus propósitos, de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Continua fortalecendo pelo teu Espírito, entendendo que a tua graça nos basta, Senhor, para superar toda e qualquer dificuldade. Assim te pedimos porque cremos e confiamos na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos. Agradeço em nome do nosso pastor, em nome de toda a produção da Rede Brasil, pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.